Fala galera, bem-vindo ao TQNC, tudo que ninguém concorda. Mais uma vez com um podcast aí, e o tema de hoje vai ser morar fora do Brasil. Temos hoje dois convidados que moram fora do Brasil e dois que não moram fora do Brasil, mas que pensam ativamente na possibilidade. E aí vamos falar um pouco sobre essa situação do Brasil e se vale a pena ou não morar fora, quais são as coisas que ficam de saudade aí. Vamos lá. Em primeiro momento aqui, para começar, vamos falar aí o que motivou a saída desses participantes que já estão fora do Brasil. Fala aí, Alexandre, se apresente e fale um pouco do que te motivou. Fala, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Falando de motivação, para mim foi uma motivação pessoal. Primeiramente porque eu tinha uma namorada na época que foi morar fora, no caso foi para a Holanda. Isso aí, eu consegui uma bolsa de estudos lá. Isso foi em 2015. E desde então, tipo, eu sempre tive a vontade de morar fora, mas por questões de carreira, de trabalho, mas nunca foi a Holanda o principal. Então, como surgiu essa oportunidade para ela, passou a ser para mim um objetivo de ir com ela para lá. Então, passei aí o ano de 2015 e 2016 procurando e deu certo no final de 2016. Mas inicialmente foi uma motivação pessoal que me fez ir para Holanda, que é o país onde eu estou morando hoje, mas também combinado com uma motivação de carreira, né? Que era o Mas que era eu uma coisa que queria você morar pensava fora. antes? Sim, morar fora sim, sempre pensei. Mas não no país onde eu estou hoje, entendeu? Essa que é a coisa, né? Eu sempre pensei, como eu trabalhei em empresa americana, então era sempre pensando nos Estados Unidos e qualquer outra filial que essa empresa tivesse que tivesse também língua inglesa, né? Eu não pensei, eu sei que a empresa onde eu trabalhava tinha sede na Índia e na China. Poxa, aí eu pensei, eu acho que nesse tipo de escolha você acaba tentando escolher as zonas de conforto que você quer ter, né? Mas Seja em por que questões que de você trabalho, pensava na em questão sair de do Brasil? cultura e língua. Eu acho que inicialmente eu não pensava em sair do Brasil por nada além do que isso poderia refletir na minha carreira. Eu achava que sendo um profissional global ao invés de um profissional regional, isso ia ser muito bom para mim no futuro. Então, eu sempre pensei em ir para as matrizes das empresas. As matrizes ficavam fora. Então, isso que eu tinha como motivação era eu quero trabalhar na matriz. E como eu trabalhava em empresa de fora, nunca trabalhei em empresa nacional, então eu queria ir para trabalhar lá, onde as coisas aconteciam, onde os recursos estão, sabe? Onde você tem mais oportunidade, eu acho. Você, Eduardo? Fala galera, aqui é Ótimo, agora Eduardo. Eduardo. Fala galera, aqui é o Eduardo. Eu sempre tive vontade de sair do país. Eu conheço o Diego mais tempo que todo mundo aqui. E desde criança, o Diego pode confirmar, eu queria sair do país, não para o país que eu tô também, mas era algo que criança não faz ideia do que quer, né? Do qual país, não sei o quê, e já tinha escolha de um, que era os Estados Unidos, né? Ou a Alemanha, também gostava muito da Alemanha. Sempre quis sair, era o mais forte do que eu, queria muito para os Estados Unidos, mas acabou que vim para Portugal e aqui me parece muito bom. Até agora estou há 2 anos. E o estopim para eu vir para cá foi a segurança. A segurança foi um motivo que eu falei, bom, no Brasil não dá para ficar. Já que não dá para ir para os Estados Unidos, vamos para outro país. E vim para Portugal.
Diego, fala um pouco agora, se você tem vontade ou já teve vontade de sair, para onde você iria? Qual seria o teu caminho aí? Eu não vou responder a sua pergunta ainda. Eu vou antes, eu vou fazer o começo da sua pergunta, assim, que você falou, se eu tinha vontade, se eu ainda tenho. E vou te falar que é engraçado. Eu estava falando das motivações de Eduardo e Alexandre para saírem, porque é algo assim para mim complexo, né? Eu, sinceramente, ao mesmo tempo que dá muita vontade de sair do Brasil, assim, tem muita coisa também que me dá vontade de ficar. Então, assim, Verdade. é difícil, não é uma decisão fácil, né? E o, lógico, acho que talvez até por um contato maior com a cultura, eu ter feito intercâmbio lá, minha ideia sempre foi os Estados Unidos, né? A gente conhece mais os Estados Unidos, mesmo quem nunca foi nos Estados Unidos conhece mais os Estados Unidos do que muitos outros países, até mais próximos aqui, Argentina, Uruguai, por conta de filme, de série, você acaba tendo noção do que eles comem, de como eles vivem, como é que funcionam as coisas. Então, a nossa ideia acaba sendo o primeiro lugar que a gente pensa para ir para fora é os Estados Unidos, né? E nem sempre é o melhor lugar, ou o lugar mais fácil, ou o lugar mais indicado para quem está saindo. E hoje em dia, então, está ainda mais difícil de ir para os Estados Unidos, né? Se você não tem alguns requisitos, você acaba com muita dificuldade para lá legalmente. Então, acho que na minha cabeça, essa dúvida sempre fica, assim, né? Essa dificuldade de sair. Mas é isso. Não sei você, assim, o que você hoje em dia pensa? Eu tenho pesquisado bastante sobre sair do Brasil, tenho até apareceram algumas oportunidades, a gente pensa um pouco. E eu acho que depois que a gente tem, eu nunca imaginei sair do Brasil. Para mim, até sair do bairro, sair do Rio de Janeiro para mim já era difícil de imaginar como morar, né? Sair para morar. Lógico que para passar um tempo, fazer um intercâmbio, tá, é outra história, mas para viver, para decidir ser seu país para viver, né, é mais difícil. E eu nunca tinha imaginado isso não, mas eu acho que depois que a gente tem filho, a gente começa a perceber outras coisas e dar valor a outras coisas que você não dá antes de ter filho, né? E a gente tem planejado sim, assim, a gente tem olhado em volta e pensado quais são as nossas possibilidades fora do Brasil. E eu acho que o Eduardo falou, assim, o que eu penso também, que é a segurança. Eu acho que a segurança faz uma diferença muito grande para quem tem filho. É óbvio que tem outras coisas também, como o custo de vida para quem tem uma criança no Brasil é muito alto, e que fora do Brasil, em muitos outros lugares, não é tão alto, né? Ter uma boa educação no Brasil é muito difícil, né? Então, você ter um filho é uma coisa, ter 2 filhos é outra, ter 3 filhos vai piorando, enfim, vai ficando cada vez mais difícil, que em diversos outros países da Europa, Estados Unidos e tudo mais, não é tão difícil assim, né? Então, isso tem passado pela minha cabeça assim. E assim, eu tenho feito até alguns planos, tenho verificado assim, possibilidades de tanto ir para os Estados Unidos quanto para ir para alguns países da Europa, mas até hoje a gente não concluiu assim, e as minhas motivações eu acho que são essas, sabe? Fala aí, Alexandre. Você acredita que um país melhor para viver é mesmo a Holanda que você está, ou teria algum outro? Cara, então, eu vou também fazer quebrar alguns paradigmas, né, cara? Porque, assim, realmente é uma decisão muito difícil, né? Você sair fora. Uma coisa é todo o seu plano de ideias, né? E depois de você transformar isso num planejamento, e que não foi o meu caso, né? Como eu acabei acelerando muito o processo, porque eu pensei, muito bem, eu tenho o passaporte, né, português, então isso facilitou muito para a entrada na União Europeia. E depois que eu consegui o contrato de trabalho, eu falei assim, beleza, então tenho tudo o que eu preciso para começar uma vida lá. E aí, só que não é uma decisão fácil, né, cara? Principalmente se você acaba indo sozinho, que no final, na prática, foi o meu caso, né? E que o meu relacionamento acabou muito rápido e eu acabei ficando sozinho num país que você não conhece. Por mais que você fale
o inglês e que todo mundo consiga se comunicar, você não conhece a cultura do país, você não sabe as coisas básicas que você tem que fazer. Realmente, quando a gente fala, né, dessa proximidade Brasil e Estados Unidos, a cultura, a gente tem uma proximidade muito grande com a cultura americana. Então, é fácil da gente se adaptar, mais fácil a gente se adaptar nos Estados Unidos do que, essa é a minha visão, do que fora, do que outro lugar. A Holanda é um país bom no sentido de ser um país rico. Essa é a parada. Você vê agora com toda essa questão do Covid, você tem o governo tem um assistencialismo muito grande. E isso não é igual em tudo quanto é lugar, né? Então, hoje, pensando em Holanda também, a questão de transporte é muito boa, os impostos são altíssimos, né? O imposto de renda na Holanda é mais de 50%, dependendo da sua faixa salarial. O custo de vida lá é altíssimo, um dos maiores da Europa. Mas é aquele negócio, né? Também tem muito assistencialismo. Então, ele funciona, né? E funciona. Isso aí é inegável, né? A questão de funcionar, isso não tenho que falar. Mas não tem nada de graça, não. Todo mundo é obrigado a ter plano de saúde e é pago. Todo mundo é obrigado a escola não é de graça, é paga. Mas, assim, é menos. Entendeu? Você paga uma vez, aquela história. Paga uma vez. Mas, Alexandre, tem uma questão aqui que é o custo de vida é alto e tem um imposto grande também, e tudo é pago, mas também, eu estou em Portugal, comparando com o salário que recebe em Portugal, recebe-se mais na Holanda também. Recebe para ir o triplo do que recebe aqui, mas o que compensa um pouco esse custo de vida e tudo mais. Tem essa compensação, é verdade. Mas ainda assim é mais caro. Existe essa compensação salarial, mas depende também do emprego, né? O que eu sinto muito aqui é que as pessoas, quando recebem uma proposta de um país como Holanda, Bélgica, Alemanha, que são países que pagam mais, pagam tipo triplo, dobro ou qualquer coisa assim, um quádruplo, qualquer coisa diferente do que recebe aqui, eles olham logo para o custo de vida e fazem logo as contas de quanto gastaria nesses países e quanto que sobraria. E aí ali eles pensam se vale a pena ou não ir para um país. E dependendo de quanto sobra, o cara nem arrisca. Ele não arrisca. Mesmo que ele vá sozinho, deixa a família toda aqui, é mais fácil fazer assim, né? É mais fácil porque você só faz a matemática, você não precisa se preocupar com as outras coisas que... Né? A questão da segurança, esse comentário é uma verdade absoluta. Depois que você mora e você vê o quanto isso é uma carga na sua vida do dia a dia, é um peso que você carrega por viver na insegurança, que é um estresse invisível. E quando você se livra disso, sua vida melhora muito mesmo. É um aspecto que você não se preocupa mais. É um negócio... exatamente. Isso é uma coisa assim. Não significa que não tenha, viu? Se você andar em Amsterdã, no centro de Amsterdã, 2 horas da manhã, meu irmão, você não está tranquilo. Assim, o seu risco de morte é baixo. Mas você pode ser assaltado, sim. Alguém pode bater sua carteira, entendeu? Isso acontece em qualquer cidade grande. Só que a probabilidade é muito menor do que ser assaltado no centro de São Paulo às 2 da manhã ou no centro do Rio às 2 da manhã, né? Sim. Não, tudo bem. É verdade. Mas eu falar que também, nossa, vou andar, entendeu? Saltitando 2 horas da manhã. Não vai. Eu vou contar uma história. Mas é a nossa história sobre isso. De estar alerta, sabe? De ver que tem pickpocket, sabe? Olhando e tem uma coisa engraçada, só antes da sua história, disso que a Alexandre está falando, que eu lembro que quando a gente estava nos Estados Unidos, todo mundo, às vezes, a gente ia para algum lugar, o pessoal que morava lá ficava pra gente assim, não, cuidado com assaltante e tal. E a gente, né, não sabia até que ponto aquilo era tão perigoso quanto a gente está acostumado ou não. E é engraçado porque, assim, é algo muito menor do que aqui e
E os caras têm muito menos habilidade até para assaltar do que aqui. Então é uma coisa muito mais descarada, às vezes, quando o cara faz. Então, mas você percebe um pouco isso, assim, as pessoas não estão tão acostumadas com a violência quanto a gente, né? A gente já está acostumado a andar olhando cada lado. Com a violência. A gente está acostumado a estar na rua tenso. E eles não. Então, só de ter essa preocupação para eles já é algo, né? Mas fala, Eduardo, te cortei. Assim, sobre a segurança, eu vou falar primeiro uma coisa que eu sempre pensei, e aqui meio que se tornou realidade para mim, não sei para o Alexandre. O que eu pensava no Brasil, eu estava visando na vida automática, né? A gente vive no Brasil automático, isso já está dentro de você. Viver carro com vidro fechado, ar-condicionado, e ter cuidado com o celular na rua, essas coisas todas. E aí, uma hora eu falei, pô, segurança... O que eu pensei foi o seguinte, na verdade, eu poderia trabalhar muito e ganhar muito dinheiro no Brasil, assim, não querendo falar que ia ficar rico, mas quanto mais eu trabalhasse, mais eu ia ganhar, porque eu trabalhava, fazia hora extra, essas coisas todas. Eu podia comprar, botar crianças nos melhores colégios, comprar carro, comprar casa, comprar tudo. Só que a segurança é uma das coisas que você não consegue comprar. Você pode blindar um carro, mas você não tem certeza de que você vai estar seguro. Você vai estar preso dentro de casa, você não vai poder fazer muitas coisas. E aí eu associei a segurança à liberdade. De certa forma, você pode comprar segurança. O problema mas qual é o custo da compra. Exato. Qual é o custo dessa compra? Outra parada. Eu não vou ser rico, não vou ser milionário no Brasil para poder ter uma segurança. E aí, e qual é o custo dessa compra? Porque às vezes você compra não só com o custo do dinheiro, mas com o custo da tua liberdade, que nem você falou, né? Eu tenho que andar com segurança o tempo todo do meu lado, eu tenho que estar com... Aí você perde a liberdade para poder ter segurança, né? Exatamente. Eu associei a segurança à liberdade. A liberdade de você ter as coisas, porque no Brasil eu fui assaltado várias vezes, então você tem e te roubam, te assaltam, ou te furtam, ou qualquer coisa assim. Então é a liberdade de você ter as coisas e a liberdade de você poder fazer as coisas. Você poder sair com seu celular na rua com o Google Maps, no meio da rua, andando. Ou você jogar Pokémon já era difícil. Eu jogava na época, já era difícil. Eu tinha que jogar dirigindo em condomínios e qualquer coisa assim, porque tinha que ir à noite, porque eu trabalhava. E você tem a liberdade de ter as coisas e fazer as coisas. Eu já voltei 2 horas da manhã do shopping de ônibus a pé para casa e não teve perigo nenhum, assim. E as pessoas falam, olha, cuidado com o bairro tal, bairro assim, não sei o quê. Passei por lugares que no Brasil eu teria medo, e aqui eu não tive medo nenhum. Então, assim, a segurança é algo que você não se preocupa tanto. E outra, algumas coisas são baratas. Por exemplo, o celular é muito barato. Então, é uma coisa que vai ser difícil de roubarem, porque é barato. Você roubou. Você compra outro e acabou. Você não fica tendo um parto por aquilo, e a pessoa também não vai roubar porque não vai conseguir vender tão caro, né? Então, é meio que, dependendo da coisa, você não se preocupa muito também. Mas vamos lá, a parte boa a gente consegue imaginar. Qual foi a parte difícil para vocês, principalmente, né, deixando o Eduardo aí que estão morando fora, qual foi a parte difícil e qual foi a parte difícil que a parte difícil que a gente imagina, né, da adaptação e tal, né, que mais para uns, mais para outros, mas principalmente aquela parte difícil que você não imaginava que fosse enfrentar? Começa aí, Alexandre. Tá bom. A parte mais difícil que eu não imaginava, óbvio que você falou, né? Vamos tirar o óbvio da história, óbvio de saudade da sua família, da comida e do clima, basicamente é isso. Mas coisas básicas do tipo você saber se locomover sem GPS num lugar. Isso é uma coisa que eu adoro quando eu volto para casa, eu poder pegar o carro e não precisar ligar a porra do GPS. Eu sei onde eu tô indo, entendeu? Isso é uma coisa... E lá, por mais... Eu não sei ainda onde eu tô indo. Aquele não é o seu lugar ainda. Você ainda não tem essa consciência. Esse é um. E o outro que para mim foi o mais difícil, que na verdade foi um negócio de autoconhecimento mesmo. Porque eu até conversei isso com uns amigos lá. E devo ter conversado isso com vocês também antes. Que quando você vai para fora, na verdade, quando você está no seu país, no lugar que você nasceu, onde você viveu uma parte do tempo, você tem todos os seus amigos e familiares, e a convivência com eles
dizem muito sobre quem você é. Você tem a definição sobre você mesmo como um aglomerado da impressão que seus amigos, seus familiares têm de você. Eu sei quem o Alexandre é, porque eu sei quem o Alexandre é perto com meus amigos e com a minha família. Quando você se tira desse ambiente, você tem que parar para pensar e falar assim, cara, quem que é você? Porque você vai começar tudo de novo. E aí, tipo, quem que é o Alexandre? Porque não é mais o cara que está no meio dos seus amigos e não é mais o cara que está no meio da sua família. Principalmente quando você vai sozinho, né? Então, tipo, você vai ter que se redescobrir, saber quem que você é. E por um momento isso é um pouco difícil. Você não entende muito bem, tipo, e ainda mais você ter que se relacionar numa língua que não é a sua, né? Por mais fluente que você seja, não é a mesma coisa. As suas expressões. Então Eu acho que você ainda tem a dificuldade tem que porque se você se expressa retransformar. numa língua que não é a sua, mas também não é Sim. das pessoas com quem você está convivendo, né? Além disso, então, isso ajuda na interação, porque está todo mundo tentando ali, né, se expressar numa língua comum, que não é a sua língua materna. Mas, além disso, é mais uma questão de autoconhecimento mesmo. Tipo, quem é você? E aí quando você começa a perceber que você está se integrando, quando você começa a perceber que, tipo, eu, As sabe, você pessoas consegue me adaptar uma conhecem, né? As piada pessoas que você começam a fazia. entender Exato, você. as pessoas começam a saber quem você é e aí esperar determinado tipo de comportamento de você. E aí você acaba se situando, sabe? É Mas interessante. É esse a primeira vez que eu processo vejo alguém é falar engraçado. isso. É a primeira vez que eu vejo alguém falar isso. E é interessante, porque também é o primeiro caso que eu conheço de pessoas que foi praticamente sozinho para fora, né? Que é o teu caso. Então, realmente faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Você se vê isolado, né? Como o que eu, quem eu sou aqui, né? É, O que as pessoas pensam de mim aqui? Aqui eu sou um excelente profissional, como eu era no Brasil, ou não sou? Aqui, né? E por aí vai, né? é probatório, né? E aí É. você tem que construir tudo de novo. E aí você e óbvio, né? Não é mais a mesma coisa, né? As pessoas vão mudando, você vai amadurecendo, e aí você começa, esse starting point começa a ser diferente, e aí as pessoas vão conhecer o Alexandre daquele jeito, eles não têm toda a história por trás. Sim. E aí você meio que tenta se entender novamente, né? Isso faz muita diferença na sua adaptação. Verdade. E a minha irmã, ela fala muito sobre uma questão de também que ela sentiu muita falta principalmente, né, das festividades, né? Então, na época de Natal, época de aniversário das pessoas, né? E, enfim, coisas que acontecem às vezes, por exemplo, os primos se reuniram para sair, né, para ir para uma festa e tal. E ela, poxa, não posso estar lá para participar disso. Isso eu acho que foi uma das coisas que para ela agrediu muito. Para você, isso agride também? Essa coisa de estar distante em momentos importantes da tua família, de amigos e tal? Você aprende a lidar, né? No começo é mais difícil, mas depois a verdade é uma só, assim, o que eu percebi e uma coisa que é engraçada, a gente tem essa cultura de estar todo mundo muito próximo, né? A gente está tudo num raio próximo dos nossos pais e parentes e tudo mais. Não foi minha realidade por muito tempo, né? Meus pais, a gente mudou, né? A gente morava no Rio, meus parentes estavam em Campinas, a gente morava em Curitiba, tá vendo? Em parentes em Campinas. Então a gente teve um pouco dessa experiência de não estar totalmente próximo de todo mundo, mas estava ok, estava com o núcleo da família ali. Gente, mudou, né? E aí a gente percebe quando tá andando lá que essa é a realidade de muita gente, tipo, que não mora perto dos pais, não mora perto dos irmãos. O irmão, um amigo meu, o irmão tá nos Estados Unidos, o cara mora na Holanda, o pai tá na Argentina, sabe? Como é que faz? Tipo, eles vivem a vida deles, né? E com essa realidade de estar distante e ter. Eu acho que é o seguinte: você sente o impacto,
no começo, mas depois você segue a sua vida. Mas Pra também mim, vai pra muito de mim foi personalidade assim. de cada um, né? É, lógico. Tem também a Tem gente que vai criação, sentir né? mais falta. Criação, personalidade, né? Tem gente que vai sentir mais Aham. falta disso, tem gente que não, né? Mas, Eduardo, fala Eduardo, aí. Então, é, ao contrário da Alexandre, eu estou num país que fala português, né? Então, isso já é uma facilidade, só que também há expressões daqui, palavras que não se falam e outras é palavras se uma, falam, é uma facilidade mais ou menos, né? Porque não mais ou tem um menos. curso de português de A Portugal, cultura é né? outra coisa, cara. É tipo assim, a gente não, do Brasil não fala português para eles, a gente fala brasileiro. Aqui fala português e lá fala brasileiro, é muito diferente. E isso já é uma dificuldade, porque você vem achando que vai falar português, que é só falar igual Cabral falava, escrevia, que tá tudo certo. E não é. E aqui eles tratam... Eu posso te interromper um segundo, cara? Tem uma história muito engraçada sobre isso. Estava em Machu Picchu, cara. E aí eu conversando, tava puto com alguma coisa, um garoto que desapareceu na montanha e tal. E aí eu tava puto porque os caras lá do parque, né, de Machu Picchu, não estavam fazendo nada para encontrar o cara. E eu tava esbravejando, falando em português puto, né? Aí veio um negão grandão, né? Parou do meu lado assim. Aí falou em português de Portugal. Eu tô entendendo o que você tá falando. Eu falei, é óbvio, pô, eu tô falando português, pô. É bem isso. Eles entendem tudo que a gente fala, mas a gente não entende o que eles falam, isso que é o ruim. Porque tem expressões deles, né? E também comportamentos diferentes. Por exemplo, antes de vir para cá, eu fui para São Paulo. E no Rio de Janeiro você chama pelo nome. Em São Paulo você chama pelo sobrenome na empresa. É uma questão de respeito, né? Você chama a pessoa pelo sobrenome e é mais formal. E quando eu vim para cá, eu estava tratando muito tempo com um gerente de outra área e eu caí no erro de colocar um bom dia ou qualquer coisa assim com o sobrenome dele. E aqui só se chama por sobrenome quem for íntimo. E é uma diferença muito grande para São Paulo, porque é questão de formalidade. Aqui é informalidade. E teve um e-mail dele falando isso, teve a coordenadora falando comigo, porque não podia fazer isso, não sei o quê. Eu não sabia que era tão sério assim, né? Aí eu perguntei por que, eles me explicaram. E aqui eles tratam tudo pela segunda pessoa, né? É uma diferença muito grande. A gente fala você, eles falam tu. E quando você fala você para eles, é formal. E é completamente diferente também do Brasil, que é o contrário. E tem essa dificuldade, mas é claro, é óbvio que falando em português facilita muito. Não tem que falar em inglês, que não é uma língua que você tem que aprender e praticar. E também um pouco desse lance de cultura impacta também no relacionamento. Não é só na fala, nessas coisas. É relacionamento porque você não tem essa proximidade que a Alexandre falou com as pessoas. Então, fazer uma amizade mesmo, além do trabalho, de ir na casa das pessoas, não é tão fácil como no Brasil. Isso são duas coisas que dificultam. E um pouco também a documentação. A documentação é burocrático igual ao Brasil, mas tem jeito de você fazer as coisas. O que é importante é você achar legal o lugar, querer ficar lá e ficar legal nesse lugar, né? Dificuldades vão haver em qualquer país. É isso que eu digo. E aí, Diego, você pensa assim, quando para sair do Brasil, o que seria assim, para você as piores coisas? Qual é o teu negativo para sair do Brasil? Assim, quando eu fiz intercâmbio, eu senti uma dificuldade muito grande nessa questão da interação com as pessoas lá fora, né? Isso eu acho que é algo mais complicado. Se for pensar, as pessoas assim que a gente acabava se relacionando melhor eram as pessoas que não eram americanas, ou nem mexicanas, né? Porque os mexicanos lá nos Estados Unidos são quase americanos, né? Então tem uma comunidade muito grande, a diferença não é tão... Tinha mercado inteiro todo em espanhol, os caras. Então essa adaptação é mais fácil. Mas as pessoas que estavam melhor vinham do Equador, vinham da Itália, vinham da África. Essas pessoas a gente acaba conseguindo usar melhor. Com o pessoal que já é de lá, essa adaptação é mais complicada. Eu senti um pouquinho isso do que a Alexandra falou, assim, que você se sente muito isolado. Então, isso é algo para mim assim difícil. Você já está
no seu meio, né? Já está acostumado. A gente meio que já está no automático, a gente sabe como é que tudo funciona. E ter que mudar isso, ainda mais com criança, me parece algo bem complicado, toda essa adaptação, né? De como as coisas funcionam. E toda essa questão também de você ter que se desfazer de uma rede de apoio, que quando você tem criança é muito difícil. Né? Você aqui já sabe com quem contar, como fazer isso. Você ir para fora é um recomeço. E no meu caso específico, assim, eu não tenho nacionalidade, nenhuma outra nacionalidade além da brasileira, nem minha esposa, né? Nem a Júlia. Então, isso fica mais difícil, né? O trabalho para ir para fora, os países com que você consegue, a forma como você consegue, tudo isso é mais difícil quando você não tem uma dupla nacionalidade. Então, isso tudo para mim pesa bastante hoje em dia. No Brasil, querendo ou não, você tem algumas facilidades, mas sem dúvida, né? Essa questão da segurança, a questão econômica mesmo, que a gente não tem uma estabilidade tão grande no Brasil, não que a gente tenha estabilidade total em lugar nenhum. Vide aí a pandemia para provar isso. Mas aqui a gente tem uma instabilidade muito grande. Nunca se sabe como é que vai ser o dia de amanhã, se as coisas vão aumentar, se não vão, se vai ter inflação, o que você investe, o que você não investe, se seu salário vai aumentar. Então, assim, isso tudo também pesa. Então, é sempre uma balança assim, que você tem que acabar tentando equilibrar dois lados. Essa questão da instabilidade que você fala, para mim também é um grande problema. Eu vejo como eu chamo normalmente de insegurança, né? Quando eu vou conversar com as pessoas e tal, que para mim é muito inseguro o Brasil, e não só na questão da segurança de vida, ou de perder, ou ser roubado, né? Acho que é insegurança de tudo, né? Você não tem segurança na justiça, você não tem segurança no emprego, você não tem segurança em nada, né? Você não tem pleno emprego no Brasil, então você pode ser um excelente profissional. Tem diversos casos desses, pessoas próximas a mim, que tinha até mestrado e não conseguia emprego, né? Então é algo complicado, né? E sai do Brasil às vezes para até fazer empregos muito abaixo daquilo que ele faria aqui no Brasil, porque afinal de contas o mestrado às vezes não vale, né? Aquela troço todo, mas vivem bem melhor fora do Brasil do que no Brasil, porque pelo menos lá eles sabem que se perderem o emprego que eles têm, no dia seguinte eles estão empregados, então isso para eles é uma segurança, vamos dizer assim. E não só complementando isso, assim, e não é só a questão do emprego, né? Lógico que você ter a capacidade de arranjar um outro emprego com facilidade te dá uma segurança bem grande, te dá uma estabilidade bem grande. Mas até isso de você saber que as coisas vão funcionar, né? De você saber que não vai ter um aumento gigante, né? Independente do meu emprego, continua com o meu emprego, mas aqui você está com o seu emprego e tem aumento no colégio, não tem aumento no seu salário. Aqui você, de repente, muda uma lei de plano de saúde e você está preocupado porque você já não tem a mesma cobertura que tinha antes, né? Então, aqui você não sabe muito bem como é que vai ser o dia de amanhã, né? Entra um presidente, um governador novo, e esse presidente ou governador novo resolve fazer uma coisa totalmente diferente, e vocês estão planejados para outra coisa. Então, assim, só explicando, eu sei, foi isso que você quis dizer, mas assim, dando exemplo, né? Que sim, envolve claro. Tanta coisa que acontece aqui que é até difícil de a gente explicar. Para mim, eu acho que a saída do Brasil, eu acho que o pior, né? A coisa pior para mim seria ficar distante das pessoas mesmo, assim, de amigos e familiares. Acho que essa seria a maior dificuldade. É óbvio que em alguns casos você podendo voltar e estar sempre indo e vindo, acho que isso facilita, mas mesmo assim, às vezes eu fico pensando assim, pô, se eu estou fora e eu perco, né, o meu pai, perco minha mãe, perco minha avó, né? Eu acho que não poder me despedir é muito ruim, assim. Então, eu acho que isso é algo que, para mim, doeria sair do Brasil, assim. E não dá suporte, né? Não é só a questão de na hora da morte, de perder e tudo mais, que eu acho que isso acontece independente de qualquer coisa, mas às vezes dá suporte, né? Às vezes de estar ali do lado quando precisa, com algum problema maior e tal. Eu acho que essa seria, para mim, um grande sacrifício de sair do Brasil. Agora vamos falar de algo um pouco mais leve. Vamos contar uma história aí que tenha vivido fora do Brasil ou que tenha necessariamente a ver com essa coisa de migrar, né? Alguma história aí, Diego? Cara, eu tenho uma história quando eu estava lá,
Eu fiz o intercâmbio de trabalho, né? Morei lá 4 meses nos Estados Unidos e eu trabalhava no aeroporto. E a gente acabava almoçando no aeroporto também, né? A gente tinha o ticket era para os praças de alimentação do aeroporto. Tinha uma Pizza Hut e lá já não tem muita variedade de pizza nas pizzarias, né? E ainda no do aeroporto, então, tinha 2 ou 3 sabores de pizza lá, pepperoni, mussarela. E aí as pizzas não eram muito variadas. Aí um dia eu fui lá, peguei a pizza lá, acho que era uma pizza de pepperoni, e enchi a pizza de ketchup e maionese, né? Que aquela pizza não tinha muito gosto. Falei, pô, vamos botar um negócio aqui para dar uma incrementada. E aí eu olho pro lado, tem uns 3 caras de terno, assim, olhando para mim, horrorizados, cara. Tipo assim, o que ele tá fazendo nessa pizza? Ele tá estragando essa maionese e ketchup na pizza. Aí eu abri pra ela, I'm Brazilian. Então, tipo assim, são coisas que a gente nem imagina, né? Você vai na naturalidade, aqui você botando alguém botando ketchup e maionese na pizza não é nada tão assustador assim. Eduardo, alguma história sua? É assustador, sim. Vamos deixar claro que é assustador. Alexandre. Que não talvez não seja, não para ele, mas é bem assustador. Eu imagino que seja, porque eu fui na Itália, eu não me arrisquei a pedir ketchup, não. Eu olhei em cima da mesa, eu falei, não tem ketchup, não tem mostarda, não tem maionese. Tinha um azeite, mas nem azeite eu quis colocar. Azeite eles usam bastante lá na pizza. Meu irmão, nem quis colocar azeite. Eu falei, vou comer do jeito que vier. Do jeito que mas você é italiano, cara. Você pode comer a pizza do jeito que você quiser. Pois é. Mas eu coloco azeite em tudo por um acaso. O azeite aqui em Portugal é muito barato e é muito bom. Então, eu coloco em tudo azeite. Meus pais moraram em Taubaté, né? E aí eles iam, meus pais aqui do Rio, eles iam nas pizzarias, não tinha ketchup nem mostarda, né? Pra oferecer. Aí eles chegavam, escondiam ketchup e mostarda assim na bolsa, chegavam na pizzaria, tacavam, os garçons ficavam revoltados com eles. Eu tenho uma história que é interessante. Aqui, o que eu sinto que as pessoas não são tão intimistas como no Brasil, mas as pessoas são mais legais, vamos dizer assim. Tem menos FDP aqui, vamos dizer assim, para não falar palavrão. Tem muito menos. Então, assim, é uma coisa que a gente percebe, e as pessoas têm também aqui, né? Tem uma probabilidade de encontrar alguns assim. Mas assim que eu cheguei, eu já me preocupei apesar de eu ter a dupla nacionalidade, tem que ter um trâmite documental como em qualquer outro país. Pode ser maior ou menor, mas aqui em Portugal é bem grande, parece com o Brasil. E aí eu fui fazer a parte documental e eu tive que sair de um órgão público para ir para outro. E saí correndo, fiz em um, eu fui no outro, aí tinha que voltar naquele, voltar no outro, e acabou que eu tinha hora para ir para o trabalho e tive que... Não consegui fazer tudo naquele dia. A vontade do Brasil é que as filas são menores, você quando vai num órgão público, geralmente você resolve as coisas. Então, eu não consegui, fiquei chateado, porque tinha que ir em 2, 3 órgãos públicos, e estava na rua, devia estar com a cara bem mal, assim, né? De chateado mesmo, andando pela rua para voltar para o trabalho, social, não sei o quê. E aí passou um cara por mim, nunca vi na minha vida, nunca vi, uma pessoa normal, passando na rua. Passou por mim e falou assim, pô, cara, não fica assim não. A vida é assim mesmo, levanta, vamos que tudo vai dar certo e continua, não sei o quê. Olhei pro cara, obrigado. Continuei e foi embora. Tipo, nunca vi na minha vida, nunca vi. E o cara falou isso. Isso parece até história de filme, cara. Tipo, Deus foi lá falar contigo. Não, levanta essa cabeça aí. Tô te falando, foi assim mesmo. As pessoas aqui conversam. Eu nunca vi a pessoa na vida, a pessoa senta do lado, conversa Mas eu acho que isso também deve ter a ver com a segurança, né, cara? Que você falava as pessoas têm mais segurança até de se falar e tudo, né? Pensar que o outro não vai fazer nada com você. Mas não sei muito bem se tem a ver com segurança, porque nos países nórdicos, nos países mais frios, né? Até eu lembro que a primeira vez que eu fui para a Europa, eu fiz um tour de Áustria, Suíça e Itália, né?
E a diferença entre um austríaco e um italiano é negócio de maluco, cara. Você sai de um país que as pessoas nem te olham na cara direito, mas são extremamente educadas, para pessoas que te abraçam no meio da rua, mas te mandam tomar no cu. Por aí, para mim foi assim, coisa rápida. A primeira, eu uso a tática de nunca se identifique, que é a seguinte: no meu escritório, eu tenho, também fica o escritório da Embraer, então tem brasileiro pra cacete. Então eu só fico ouvindo os caras falar, mas eu não falo com ele. Então eu só fico ouvindo aquelas conversas, sabe? Aquelas conversas soberbas, né? Os caras aí, eu só ouvindo, só falando, vocês são um bando de trouxa mesmo. E fico quieto. Então essa é a minha regra número 1, nunca se identifique, nunca fala de onde você é. É importante. E a outra parte que é engraçada é que eu lembro que eu fiquei, acho que o primeiro ano que eu voltei pro Brasil, né? E fiquei um tempão fora, aí vim em setembro, né? Pro batizado. E aí depois voltei no final do ano. E quando eu voltei no final do ano, eu fui pegar um ônibus, né? O Lirabus do aeroporto de Guarulhos até Campinas. Cara, e assim, eu nunca fui de conversar com ninguém, mesmo estando aqui, né? Tipo, pra mim era isso. Eu estava no ônibus, entrava e ia pra qualquer lugar. Ou, né? Mal andava de ônibus. Quando estava aqui. Muito bem, cara. Só sei que eu cheguei nessa viagem, mano, eu passei no free shop, né? Comprei bebida, essas coisas, entrei no ônibus para ir para Campinas. Sei que eu tava sentado lá no ônibus, não deu meia hora, eu tava conversando com o ônibus inteiro. Então, os caras falaram, beleza, não sei o quê. Não, pô, onde você vai ter festa, porra, vai ter festa. Os caras, vai já ser boa aí, comprou uns uísques, você também e tal. Eu acho que eu tava com aquele negócio dentro de mim que eu precisava falar em português, conversar com alguém que entende o que você tá falando, porque ia para as festas de Natal e Ano Novo, sabe? E é engraçado como faz falta quando você se pega nessa situação, que mesmo você não sendo acostumado a conversar bastante, que você, naquele dia eu tava ali conversando com todo mundo, gente que eu nem conhecia, e é tipo, tô em casa, sabe? Foi engraçado. Você contando essa história aí do não se identifique, eu lembrei de uma situação que eu passei na Europa, porque eu tive, nas minhas viagens para a Europa, eu tive percepção muito grande de que as pessoas falavam tudo quanto é língua, né? Mas é óbvio, eu acho que você falando rápido português, as pessoas, ainda mais sendo brasileiro, né, falando no sotaque português, as pessoas não pegam tão rápido o que você fala e tal. Mas foi muito interessante que eu estava numa loja de bala. Uma loja de bala na Suécia, com tipo confeitaria na hora ali, né? O cara fazendo bala na hora, com vidrozinho e tal. Só que o cara ia fazendo o vidro, e o cara era um cara grandão, esquisito, assim, e ia fazendo a bala, ia colocando a mão no nariz, ia fazendo a bala e tal. E eu e a Carol. E eu e a Carol sacaneando pra caramba, né? Falando em português, sacaneando. Aí veio uma atendente. Veio falar com a gente, vocês, em inglês, né? Vocês querem comprar alguma coisa e tal, não sei o quê. E a gente, né? Não, tá só olhando, não sei. Poxa, quais são os tipos de bala? Ela foi mostrando e tal. Aí até que ela perguntou, vocês são de onde? A gente falou do Brasil. Ela, que bom! Aí começou a falar em português pra gente. Tipo, se ela ouviu a gente, né, falando mal e tal. Lógico que ela ouviu. Eu tenho uma história parecida. A gente, quando estava viajando, foi para o Grand Canyon. E tinha uma loja no meio do parque que era de conveniência, né? Coisa turística, comida e tal. E a gente está na fila, né? E aí, pô, a gente foi para Arizona. Não tinha quase nenhum brasileiro, a não ser uns nossos ali, né? Então, a gente estava acostumado a falar em português e ninguém entender nada. Até a gente falando rápido, nem quem é mexicano, quem fala espanhol, consegue entender e tal. Entende nada. Aí a gente tá na fila, né? E tinha uma caixa, mais ou menos numa cidade, assim, que era bonitinha e tal. O pessoal começou a falar, pô, era bonitinha. Sorte que a gente falou atrás na fila. Porque quando a gente chega na fila, e a gente ia continuar falando, a sorte é que ela começa a falar português com outro caixa, que era o namorado dela, que os dois eram brasileiros e estavam fazendo intercâmbio lá. Se eu continuasse falando, ia dar uma confusão no meio da loja. Mas
isso acontece. É, que timing. Vamos lá, vamos falar agora de futuro. Alexandre, o que você acha aí seria um lugar bom para morar se você tivesse a carta branca para morar em qualquer lugar do mundo? O melhor lugar do mundo pra morar é no Brasil, cara. Pensa assim, Brasil é bom, Brasil é bom demais, cara. Brasil é bom pra caramba. A gente tem que parar pra pensar também. Tem muito lugar zoado no mundo, o Brasil é bom. Então, da onde a gente veio, é muito bom. É muito bom. Não posso falar, entendeu? E nossa vida. Mas é verdade, cara. Na vida que a gente teve, graças a Deus, a gente teve uma vida muito boa e o Brasil é um lugar muito bom de morar. E outra, né? E principalmente pra gente que, se você faz seu pé de meia fora, vale muito a pena, porque, né, você volta pra cá com a grana que você juntou do lado de fora. Então, tipo, fica favorável. Então, a maioria, eu penso muito em voltar pro Brasil. Penso muito em voltar pro Brasil e, sabe, com a experiência que eu tive lá fora, né, as coisas que eu vi dar certo e que eu gostaria que desse certo aqui também. Então, o Brasil, sim, para mim, é um ponto de falar assim, muito bom. Agora, também penso em outros lugares, eu acho que Portugal é maravilhoso também, muito legal, porque se aproxima pela língua também, e tem lugares muito bonitos também lá, e além de ser mais barato, né, falando de Europa, né, Portugal, Espanha, são mais baratos em comparação a outros países lá, e também com a cultura um pouco mais próxima da nossa. Então, plano de retirement, se a gente for pensar assim, de aposentadoria, Brasil, sem dúvida, está nos meus planos, ou Portugal e Espanha, que são dois lugares que eu já visitei, e Espanha, particularmente, eu gosto muito. Diego, para onde você iria com carta branca? Pode ir para qualquer lugar do mundo, cara. Cara, com carta branca eu ia pro interior dos Estados Unidos. As cidades lá de interior tem estrutura, né? Interior que eu digo nem é interior de estado, não, mas é estados menos badalados, né? Estados que não sejam Califórnia, Nova York, Flórida. Apesar desses lugares também ter uma vida boa, mas aí você consegue estados tranquilos lá, com uma vida boa, com segurança, com infraestrutura. Um lugarzinho afastado, tipo Alasca, né? Assim. Tipo coisa não precisa tanto. Com estrutura. Mas até funciona. assim. Mas até, por exemplo, você vê muita gente que vai morar na Flórida e não mora em Miami, mora em Orlando, né? Já não fica na capital. Tem uma vida um pouco mais tranquila, apesar de ter muito turista e tudo mais. Então eu pensaria num lugar assim, não nos grandes centros, mas numa cidade média. Uma cidade média que tem uma certa estrutura, mas que também não tenha muita confusão. Eduardo, para você. Cara, eu vou te falar que o meu objetivo não era vir para Portugal. O meu sonho sempre foi ir para os Estados Unidos e meu planejamento era ir para a Inglaterra. E por causa do idioma, insegurança no idioma, eu acabei vindo para Portugal. Hoje eu estou de uma maneira confortável aqui. Penso muito em mudar de país. Assim, muito, mas não de mudar, querer mudar, mas muito de não querer mudar, de ficar aqui mesmo. Mas se eu pudesse, eu iria para os Estados Unidos só por causa do meu sonho mesmo. Mas eu não sei se ficaria lá. Seria mais uma experiência, né? Porque aqui realmente parece ser um lugar legal de se aposentar e ficar. Fala português, aproxima-se bastante da nossa cultura e não é muito caro. E recebendo em euros, isso aqui é lindo. Eduardo, só me explica essa sua frase aí. Você pensa em mudar, mas não pensa em mudar, não entendi o que você quis dizer. Ele pensa em mudar, aí ele pensa, eu falo assim, não vou. Tá. Quando você pergunta, pensa em mudar, quando eu vou pensar, eu penso, mas para que eu vou mudar? É meio contrário. Já tenho tudo que eu preciso em Portugal, eu não preciso mudar, né? E engraçado que o meu planejamento era ficar 1 ano em Portugal e depois mudar para a Inglaterra, já que eu não consegui ir direto.
E agora eu já penso, já estou 2 anos aqui e já estou uma maneira confortável. E vem o Brexit. Não, mas por incrível que pareça, eu acho que o Brexit acaba se tornando uma oportunidade. Porque eu penso assim, vai se separar e não sei quem. Quem tiver para ir para lá agora e conseguir um emprego ou qualquer coisa assim, quando isso tudo normalizar, eu acho que vai estar numa vantagem muito grande. Mas é mesmo. Mas eu Vida acho que que segue. Portugal, para mim, é um país muito legal. Eu não penso em mudar agora. Se eu fosse, seria uma experiência nos Estados Unidos e pronto. Visitar outros países só, né? Ficar morando, não. Eu Você, digo Gabriel? muito que se eu conseguisse, tipo, uma quantia considerável, né, de grana para não precisar mais trabalhar, eu ia viver no mundo, né? Eu ia ter cada época num lugar do planeta, assim, tipo, sei lá, um ano por país, assim, sabe? Tipo, Pô, carta branca é diferente de recurso ilimitado, né? É não, diferente. Escolher um lugar, né? mas aí eu vou chegar nesse ponto. É óbvio que eu Ah, não estou mas hoje falando em dessa dia, situação, mas hoje em dia também você tem certas coisas que você pode fazer que você não precisa de um local físico. Tem gente que faz isso hoje em dia, né? Como sim, sim. trabalha pela internet, vive cada época num canto que queira e vai trabalhando de onde tiver. Sim, e o próprio Eduardo começou com essa intenção, né, de trabalhar, estar em Portugal e trabalhando fora e tal. Pior coisa que Mas, tem. Passei 2 meses, a pior coisa que tem Não é dá isso, certo. porque a variação do câmbio te deixa de uma maneira que você só quer maluco, né? chorar. Você quer chorar, você Maluco. fala, puta, merda. Mas depois você começa, tem um trabalho aqui e começa a receber em euro, você vê outra vida, outra Mas coisa. isso também depende de você. Por exemplo, você tinha um trabalho onde pagava menos e morava onde era mais caro, né? Mas você pode fazer o inverso, né? Imagina um cara que está no Brasil trabalhando na Europa, recebe da Europa, o cara está, sei lá, na Tailândia e recebe em dólar, entendeu? Então, É. Eu acho que se você tem o seu salário em dólar, você pode viver em qualquer lugar do mundo, né? Porque você vai estar mais tranquilo, né? e também depende de quanto você recebe, né? Porque mesmo em real, se você recebe R$ 1 milhão por mês, Sim, tranquilo. claro, lógico. Não, mas era esse o ponto que eu ia falar. Se você ganhar numa Mega Sena aí uns, sei lá, uns 100 milhões, você não precisa se preocupar mais com isso, né? Mas, enfim, mas é dos lugares que eu conheço, né? Dos lugares que eu visitei, que eu tive conhecimento, eu acho que Estados Unidos é um lugar que é impressionante. Para mim, eu acho que não só como, eu acho que como brasileiro, chama muito atenção porque você percebe que você conseguiria viver muito bem lá, né? Acho que é um pouco do que o Alexandre falou, da proximidade da cultura, né? E, e assim, eu gostei muito, apesar da cultura ser muito diferente, mas eu gostaria muito de viver lá, na Áustria, cara, porque a Áustria, eu fiquei muito impressionado com como as coisas funcionam bem e a beleza do lugar, e, enfim, Eu eu fiquei gostei. realmente, eu achei muito, muito, muito bacana. Eu gostei também da Suécia, Estocolmo e tal, mas eu acho que ali tem muito mais caótico, vamos dizer assim, né? Diferente da Áustria. A Áustria, sei lá, me encantou. Eu fiquei realmente muito encantado com a Áustria. Gostaria de viver lá. Então vamos falar aí, Alexandre. Você voltaria para o Brasil hoje? Se você tivesse qual seriam as suas motivações para voltar para o Brasil hoje? Assim? Voltaria? Cara, hoje mesmo, a minha ideia não. Minha ideia é continuar lá, com os planos que eu tô fazendo, mas sim, eu penso sim em voltar para o Brasil quando for a hora certa para mim, quando eu atingir os meus objetivos de carreira e objetivo financeiro. Mas agora mesmo, não, é óbvio, cara, você nunca sabe, né? E se você chegar num ponto da sua vida que você tiver que tomar uma decisão entre o seu pessoal ou profissional, cara, o pessoal para mim vai pesar mais forte. Agora, sim, tenho planos de voltar para o Brasil, mas não agora. Eduardo? Eu já sou ao contrário. Eu não penso em voltar para o Brasil. Eu sinto falta de um Brasil que eu não tive. É isso que é estranho. Se o Brasil fosse como era na década de 90, um
um plano econômico bom, né, vamos dizer assim, o real, e uma inflação mais baixa do que estava, né, nos últimos anos, e tivesse a segurança europeia, cara, eu voltava. Mas como isso nunca existiu, não tem nem esperança. Talvez. Nunca existiu, eu sinto falta de um Brasil que nunca existiu. Vem Então, de caravela. Olha, se entrar um governo e fizer isso, cara, eu volto. Mas acho que assim, dá para resumir o que você está bom. falando assim, você voltaria se você se sentisse seguro no Brasil, né? Se você tivesse confiança no Brasil. Se o Brasil te mostrasse que você podia confiar nele para voltar, né? São várias condições, mas o básico seria isso, né? E isso é muito difícil de ter. Eu acho que nunca teve, na verdade. E não é o meu objetivo voltar para o Brasil. Eu não penso nisso. Eu penso em estabilizar aqui ou seguir meu sonho, mas voltar para o Brasil não. Bom, eu acho que isso foi tudo. Vamos planejar aí. Se vocês gostaram do podcast, vamos falar um pouco mais aí sobre esse tema. Peçam, solicite aí nas nossas redes sociais. Nós temos um site aí no Wix, tqnc.wixsite.com.br/tqnc. Pesquisem também, a gente tem Twitter, tem todas as mídias sociais aí. Se pesquisando no Google, certamente você encontra a gente. E aí solicita tema, solicita a pauta para a gente aqui, que se gostou desse tema, a gente pode voltar no tema para falar um pouco mais. É isso, galera. Até mais. Até mais, gente. Abraço. Obrigado. Até logo. Valeu. Obrigado.